Bom dia, Brasil! Está começando nesse momento o primeiro programa telejornalístico apresentado dos nossos estúdios em Brasília para todo o Brasil. Esse programa nasce com o Novo Brasil, um Brasil mais polêmico, mais democrático, que surgiu das urnas de 15 de novembro. Toda manhã, bem cedinho, de segunda a sexta-feira, estaremos aqui com as notícias e as pessoas que são notícia. Nesse programa de estreia, destacamos: a equipe do Bom Dia Brasil toma o café da manhã com o presidente Figueiredo, na Granja do Torto. Aqui no estúdio, nós vamos conversar com o deputado Jorge Cury sobre o futuro do PTB, uma sigla que todo mundo quer. Você vai ver também no Bom Dia Brasil de hoje uma reportagem sobre Brasília, esta cidade de mais de 1 milhão de habitantes, principal centro de decisões do país. O outro destaque é a chuva, que está matando e destruindo em Minas. É a chuva mais forte dos últimos 30 anos. A Defesa Civil calcula que pelo menos 20 pessoas já morreram. Banco Econômico, seja econômico, o melhor para você. Banco Econômico oferece... Bom dia, Brasil! Bom dia. Embora a preocupação política do país seja hoje mais voltada ao segundo turno das eleições, que vai acontecer em muitos estados, é bom que se saiba que até o final do ano o Congresso tem ainda de votar muitos projetos importantes, como a lei salarial, a lei da Previdência e o orçamento da União. A lei salarial, por exemplo, deve ser votada exatamente no momento em que governo, trabalhadores e empresários estiverem reunidos em mais um encontro do Pacto Social. A lei da Previdência já tem até data marcada para votação, dia 13. Banco Econômico, feito de tecnologia e de gente, oferece... Bom dia, Brasil! Bom dia, são 7 horas, horário de verão em Brasília. O Senado Federal se prepara para realizar amanhã o primeiro julgamento de um presidente da República por crime de responsabilidade na história do país. O rito do julgamento, os detalhes e as dúvidas que ainda persistem, você fica sabendo numa entrevista daqui a pouco com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sidney Sanches. É ele quem também preside o julgamento no Senado amanhã. Bom dia, Brasil! Bom dia, são 7 horas em Brasília. O real esvaziou os bancos. Agora, com uma moeda forte, o brasileiro está perdendo a mania de dar e receber cheques. Resultado, mais dinheiro no bolso e menos taxas para pagar. Nessas primeiras semanas do real, já deu para perceber que a situação nos bancos mudou. Até nos dias e horários de maior movimento, o número de pessoas nas agências diminuiu. A queda chega a pelo menos 20%. Bom dia. Bom dia. Quem concorrer à reeleição vai ter que sair do cargo ou não? Precisa se desincompatibilizar, essa palavra tão grande e tão feia? A emenda da reeleição não fala do assunto. Para o ministro da Justiça, a Constituição resolve o problema. Para os partidos de oposição, existe um nó jurídico que só a Justiça vai poder desatar. Aumentou a base de apoio do governo, mas para as reformas que vêm por aí, o Palácio Planalto pensa em mudar o ministério. E o governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira, responde à expulsão dos políticos do PDT que votaram a favor da reeleição. Ele fez críticas ao líder do partido, o ex-governador Leonel Brizola. Os partidos perdedores não passam recibo, já falam na eleição de 98 para presidente da República. A eleição brasileira, a seleção brasileira até 20 anos vence o primeiro jogo da fase final do Campeonato Sul-Americano. A África e a Europa põem em campo os seus melhores jogadores de futebol para enfrentar o racismo. Imagens. Na coluna de Paulo Francis, as modelos cada vez mais meninas. Pavarotti e Verdi em Boa Ópera. O dramático Judeu, filme brasileiro. E a retrospectiva de Tiepolo. Uma questão complicada está desafiando juristas e políticos em Brasília. Afinal, o texto da emenda dá o direito ao presidente de disputar a reeleição no cargo ou não? Vamos a Brasília com Carlos Monforte. Monforte. Bom dia. Bom dia.
O Dia de Finados movimenta os católicos em todo o Brasil. Em São Paulo, o Autódromo de Interlagos já está lotado para a Missa pela Vida, que o padre Marcelo Rossi começa a celebrar daqui a pouco. Centenas de milhares de pessoas devem passar hoje pelos cemitérios do país. Mas agora de manhã, o movimento ainda é tranquilo. O sentido do Dia dos Mortos. Um rito de passagem, uma reflexão sobre a perda e sobre a paz em outra vida. Você vai ver uma conversa com o pastor presbiteriano Jonas Rezende. O Oriente Médio tenta mais um acordo de paz. 2 ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, o líder palestino Yasser Arafat e o israelense Shimon Peres, assinaram um cessar-fogo. Na Copa Mercosul, o Palmeiras venceu o Cruzeiro. O duelo começou com um gol aos 28 segundos e terminou 3-2 para o Palmeiras. Pela Copa João Avelange, o Corinthians perdeu a 8ª partida seguida. É a pior crise da história do Timão. Dia de Finados, dia em que os cristãos de todo o mundo rezam pelos mortos numa reflexão sobre a vida eterna. Mas milhares de pessoas aproveitam também o feriado prolongado para viajar. Vamos a São Paulo com Carlos Nascimento. Bom dia. Bom dia. A batalha está só começando. O relatório da reforma tributária foi apresentado ontem à noite e virou o alvo da vez. O governo nega, mas a oposição teme o aumento de impostos. Menos tributo e dinheiro mais barato. É tudo que os empresários querem e o Banco Central indica que vai continuar baixando a taxa de juros. Gradualismo não configura rigidez nem falta de flexibilidade. O que falta para a retomada dos investimentos no Brasil é o que você vai saber na segunda reportagem da série sobre o crescimento. A polícia investiga o assassinato de um empresário do setor de cervejas. José Nelson Quincariol foi morto a tiros esta noite na porta de casa em Itu, no interior de São Paulo. Nos Estados Unidos, mergulhadores estão perto de um tesouro de 180 milhões de dólares. Eles localizaram um navio carregado com moedas de ouro e afundou durante uma tempestade no século XIX. E você vai viajar no centenário de um símbolo de juventude e liberdade nas estradas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acredita que a economia vai se recuperar no segundo semestre. O vice-presidente José Alencar tem outra opinião. Acha que o ano está perdido por causa da taxa de juros. Bom dia. Bom dia. Jogo encerrado. A Polícia Federal fechou nesta madrugada 16 bingos que funcionavam em Brasília. A suspeita é de lavagem de dinheiro, sonegação e fraude contra a Previdência. Em entrevista a uma rádio, o bicheiro Carlos Cachoeira disse que jamais deu dinheiro para campanhas políticas. Não, nunca fez doação para político algum. Nenhuma dessas empresas nunca fez nunca. Vocês podem procurar, delaçar, nunca fizemos doações políticas alguma, para política alguma, suar político. A CPI dos bingos já tem assinaturas suficientes, mas pode não sair do papel. Foi o que admitiu o senador Magno Malta, autor do requerimento. Tudo é possível. É possível ser rejeitado, é possível ter argumento de inconstitucionalidade, é possível retirar a assinatura, tudo. Eu já vi isso tudo aqui. É carnaval. Em Salvador, baianos e turistas caíram na folia até de madrugada. Em São Paulo, o desfile acontece hoje. No Rio, saudade não tem idade, mas provoca muita discussão. 4 escolas do Rio vão entrar na avenida com enredos de outros carnavais. E os sambistas, gostaram ou não da mudança? Saudade mesmo é da cozinha de Dona Zica da Mangueira. Você vai conhecer uma receita que deu samba. Os segredos do Zicartola, um restaurante que era temperado com muita música. Em operação surpresa, a Polícia Federal em Brasília fechou casas de bingo onde existem suspeitas de irregularidades. Foi durante a madrugada.
Vamos a Brasília com Cláudia Bom Tempo. Cláudia, no Distrito Federal, a lei autorizando o funcionamento dos bingos. Bom dia. Bom dia. 5 de junho de 2006, o Bom Dia Brasil inaugura novo cenário com uma cobertura especial da Copa do Mundo. A partir de hoje, sempre ao vivo aqui da Alemanha, nós vamos mostrar a trajetória do Brasil em busca do Hexa. Os treinos, a expectativa, logo cedo, todas as novidades do time de Parreira. A capital da Alemanha, Berlim, que andava calma, tranquila, já dá uma amostra do que será a festa durante a Copa do Mundo. A vida na Alemanha, reportagens especiais, entrevistas exclusivas. A seleção brasileira já está na terra da Copa e Königstein está de verde e amarelo. E o Bom Dia Brasil vai mostrar ainda: o guitarrista da banda de rock Detonautas morre numa tentativa de assalto no Rio. Começa hoje o julgamento de Suzane von Richthofen. O Irã ameaça usar o petróleo como arma contra os Estados Unidos e o preço do barril sobe ainda mais. A eleição de Alan Garcia no Peru. O novo presidente volta ao poder depois de 20 anos. E mais, a opinião de Alexandre Garcia e Miriam Leitão. O primeiro desafio de Alan Garcia será unir um país dividido. O Bom Dia Brasil está abrindo esse novo espaço, esse cenário que integra vários ambientes de notícias e entrevistas com convidados. Aqui desta bancada e com a interação com os nossos apresentadores em São Paulo e Brasília e com os nossos correspondentes no exterior, você vai ter as primeiras informações da manhã. E nas próximas semanas, Renato, vão ser muitos momentos em que a gente vai falar com a Alemanha. Bom dia. Bom dia. Como vencer na vida? Como ser diferente num mercado cada dia mais competitivo? A resposta está numa atitude: ter a iniciativa de criar seu próprio negócio, ser empreendedor. Nesta edição nós vamos mostrar exemplos de sucesso. E o Bom Dia vai mostrar ainda: os lojistas estão prontos, o consumidor animado, nas ruas, nos shoppings, já é Natal. Agressão na Avenida Paulista, a polícia investiga se foi mais um caso de homofobia. O surto de cólera no Haiti, já são quase 1000 mortos e a doença se espalha sem controle. E ainda o choro do campeão. Os detalhes da vitória que deu o título a Sebastian Vettel na Fórmula 1. O choro das vice-campeãs e as coincidências da derrota para a Rússia no Mundial de Vôlei. O tropeço do Fluminense, o tricolor carioca empata com o Goiás. E o Corinthians é o novo líder, de novo no Brasileirão. Hoje é feriado, mas nós abrimos essa edição falando de trabalho, de futuro. É um desafio enfrentado por um número cada vez maior de brasileiros. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 4 de outubro. Um apagão deixou cidades às escuras em 4 regiões do Brasil. Foram 27 minutos sem luz por causa de um defeito no transformador de Furnas em Foz do Iguaçu. Bom, na Argentina também faltou luz e não teve jogo contra a seleção da casa. A seleção brasileira voltou para casa. Você vai ver também, relator e revisor voltam a divergir no julgamento do Mensalão. O ministro Joaquim Barbosa condenou os petistas José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares e mais 5 réus por corrupção ativa. O ministro Ricardo Lewandowski deixou para hoje a análise da participação de José Dirceu. O Ministério Público do Rio de Janeiro pede a impugnação da candidatura de um vereador suspeito de ligação com o tráfico. E como foi o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos? As pesquisas indicam que o republicano Mitt Romney venceu o duelo contra Barack Obama. E mais, o heptacampeão de Mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, anuncia oficialmente sua aposentadoria. Quatro regiões do Brasil ficaram sem luz ontem à noite: o Sul, o Sudeste, Norte e o Centro-Oeste. Esse é o segundo apagão
em 11 dias. Vamos lá. Bom dia. O sistema que permite entrar na universidade usando a nota do Enem provocou um novo fenômeno no ensino superior. O número de estudantes aprovados no SISU para uma vaga bem longe de casa, mais que dobrou nas maiores universidades. Muitos já estão fazendo as malas, mas falta estrutura para atender esses alunos. E você vai ver também aqui no Bom Dia Brasil quem perde quando um ônibus é incendiado. O prejuízo é duplo, porque além do dinheiro, os passageiros são forçados a ficar ainda mais tempo esperando pela condução. É lei no Rio, mas nem com o calorão que vem fazendo, os hospitais públicos conseguem garantir que os pacientes sejam atendidos numa temperatura aceitável. O quarto muito quente pode agravar os problemas de saúde. Operários do metrô do Rio são obrigados a aguardar por quase 24 horas para fazer o exame médico de admissão para o trabalho. Eles foram barrados no condomínio de luxo onde fica a clínica e acusam o administrador de preconceito. A gente acompanhou o primeiro dia de trabalho de dependentes de crack que estão dispostos a mudar de vida em troca de um emprego e um lugar seguro para viver. E a Agência Nacional de Aviação Civil cria quase 2.000 voos para transportar torcedores que vão assistir aos Jogos da Copa. Mas ainda não há nenhuma garantia sobre os preços das passagens. E a poucos meses do Mundial, Neymar machuca o tornozelo na Espanha e pode ficar até 3 semanas parado. Esses são os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, dia 17 de janeiro, o Bom Dia Brasil está começando. Os dependentes químicos retirados da Cracolândia começaram a trabalhar em São Paulo. 80 dos 300 cadastrados no programa foram treinados e passaram a varrer o centro da cidade. Um candidato a prefeito foi morto a tiros e o vice-governador de Goiás foi baleado durante a campanha eleitoral na cidade de Itumbiara. O ataque de um funcionário da prefeitura foi no meio de uma carreata. O vice-governador foi operado. Um PM que fazia a segurança do candidato também morreu e o atirador acabou morto. E você vai ver também que o Supremo interrompeu o julgamento sobre os medicamentos de alto custo. O relator mudou o voto e defende agora que mesmo remédios não aprovados pela Anvisa possam ser pagos pelo Estado. Os médicos debatem se o jejum de 12 horas é necessário antes do exame de sangue. A recomendação foi dispensada em outros países e em alguns hospitais aqui do Brasil. O bloqueio de mais de 30 milhões de reais nas contas do ex-ministro Antônio Palocci, preso na Lava Jato, suspeito de movimentar a propina da Odebrecht para o PT. Os presentes mais procurados no Dia das Crianças são os mais baratos. A indústria e o comércio se preparam para vender brinquedos de até R$50. A cidade gaúcha que tem uma estrada novinha que atrasa a vida dos moradores porque falta uma ponte. O pior é que tem dinheiro reservado para a obra. Líderes do Brasileirão não repetem a boa campanha na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Já o Santos e o Corinthians venceram e levam pequena vantagem no jogo de volta. Esses são os nossos destaques. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro. Bom Dia Brasil está começando agora. Um atentado no meio de uma carreata matou um candidato a prefeito no interior de Goiás e feriu a bala o vice-governador e governador em exercício do estado de Goiás. O atirador e um policial também morreram. Olá, bom dia. Delatores da Odebrecht relatam o pagamento imoral de valores estratosféricos para toda e qualquer obra ou negócio de quem a empreiteira participou. O decano da corrupção no Brasil, Emílio Odebrecht, trata como coisa normal décadas de promiscuidade entre a política e os negócios. Isso, é há 30 anos que se faz isso. O dono da empreiteira revelou ainda que mandava funcionários para o exterior porque só assim poderiam conhecer como é trabalhar com competição real.
Só numa planilha entregue por um executivo da Odebrecht aparecem 182 políticos identificados pelos apelidos e pelo apetite pelo Caixa 2. O ex-governador Sérgio Cabral encabeça a lista com mais de 60 milhões de reais. Um dos delatores admitiu que pagou 120 milhões de reais em propinas por uma usina no Rio Madeira e que deu dinheiro até para índios que podiam atrasar a obra. O presidente Michel Temer se defendeu, disse que jamais tratou de negócios escusos com a Odebrecht e que não colocaria sua biografia em risco. Forças de segurança afegãs contabilizaram 36 terroristas do Estado Islâmico mortos na explosão da bomba não atômica com o maior poder de destruição já lançada pelos Estados Unidos. E a noite de gala dos mineiros no futebol. Fred faz 4 gols na goleada do Atlético na Libertadores. O Cruzeiro derrota o São Paulo em pleno Morumbi e fica perto da vaga na Copa do Brasil. São esses os nossos destaques. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril. Bom Dia Brasil está começando agora. Os delatores da Odebrecht revelaram em detalhes e com uma naturalidade impressionante como, por 3 décadas, a empresa cresceu, favorecida pela corrupção. Olá, bom dia. Bom dia. O caso da menina que morreu com sinais de espancamento em São Paulo acendeu um alerta. No primeiro semestre deste ano, aumentaram as denúncias de violência contra crianças em todo o Brasil. No Dia da Consciência Negra, um professor sofreu golpes de canivete no interior de São Paulo. O suspeito pagou fiança e foi liberado. Ele atravessou a rua e aí me chamou de macaco. E uma missa para celebrar a tolerância e a liberdade religiosa acabou em confusão ontem na zona sul do Rio. De outros cultos afro que teve na missa é completamente contrário com a tradição da igreja. Racismo. Não tem muito o que dizer, não tem muito o que pensar. 2 em cada 3 motociclistas admitiram numa pesquisa que já pilotaram sem habilitação. Pessoas em motos são as maiores vítimas no trânsito aqui no Brasil. O Supremo retoma hoje o julgamento sobre o uso de dados financeiros sem autorização prévia da Justiça. O relator, ministro Dias Toffoli, defendeu restrições no compartilhamento de informações da Receita Federal. Morreu ontem à noite o cineasta Fábio Barreto, que dirigiu o premiado filme O Quatrilho. Ele passou quase 10 anos em coma depois de um acidente de carro. E você vai ver a chegada do Flamengo a Lima para a grande final da Libertadores. E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo campeão mundial. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro. Bom Dia Brasil está começando agora. A polícia investiga aquele caso bárbaro da menina de 3 anos que morreu com sinais de espancamento em São Paulo. Fontes da Vara da Infância e da Juventude disseram que a mãe, o padrasto e a avó materna passaram por entrevistas com psicólogos e assistentes sociais. Olá, bom dia! A semana começa com expectativa pelo início da imunização com a vacina da Universidade de Oxford. As primeiras doses já chegaram a todos os estados e estão sendo distribuídas para os municípios. Começam a valer hoje medidas mais rigorosas no Amazonas para conter o coronavírus. Só os serviços essenciais podem funcionar. Com a saúde em colapso, Rondônia pediu ajuda para transferir pacientes e receber mais profissionais de saúde. O segundo dia do Enem bateu novo recorde de abstenção. 55% dos estudantes não apareceram para fazer a prova. Um relatório da organização internacional Oxfam mostra que a pandemia acentuou a desigualdade de renda no mundo. Os mais pobres vão levar pelo menos uma década para voltar ao mesmo nível de antes da crise. O presidente da Eletrobras pediu demissão, alegando motivos pessoais. Wilson Ferreira Júnior era um dos defensores da privatização da estatal. E no Brasileirão, o Inter venceu o Grêmio de virada e disparou na liderança. Hoje é segunda-feira, 25 de janeiro. Bom Dia Brasil está começando. Depois da Coronavac, esta semana é a vez da vacina da Universidade de Oxford começar a ser aplicada nos brasileiros.
Olá, bom dia. Deputados e senadores tomam posse hoje e elegem os presidentes das duas casas. Na Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, é franco favorito à reeleição. Já no Senado, a disputa está mais acirrada entre o atual presidente Rodrigo Pacheco, do PSB, e o ex-ministro do governo Bolsonaro, Rogério Marinho, do PL. Um forte temporal atingiu São Paulo ontem à noite e interdita há quase 12 horas a rodovia que faz a ligação com o sul do país. Durante a madrugada, um carro caiu num bolsão de água e os ocupantes tiveram dificuldade para sair. Já está valendo o fechamento do espaço aéreo na região da terra indígena Yanomami para combater o garimpo ilegal. Aviões que descumprirem a proibição podem ser abatidos. Vai ser enterrado hoje nos Estados Unidos o corpo do jovem assassinado brutalmente por 5 policiais. O caso reforçou a importância das câmeras no uniforme da polícia. E a gente mostra o peso da inflação no café da manhã dos brasileiros. Comer um pão com ovo fora de casa está custando quase o preço de um almoço. Hoje é quarta-feira, 1º de fevereiro. Hoje o Brasil está começando. Um forte temporal provocou alagamentos em São Paulo e uma das rodovias mais importantes do país está interditada há quase 12 horas